Fala, investidores! Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso canal de podcast da Invest Dicas. E hoje, uma quarta-feira para lá de especial, recebemos ela, empresária, empreendedora, contadora também, né? Seja muito bem-vinda, Carla Martins, vice-presidente aqui da Serac, a maior ecossistema de contabilidade do país. Então seja muito bem-vinda, deu certo hoje, né? Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui, obrigada mesmo. Obrigado, eu. Para começar nosso podcast, nosso bate-papo, conta quem é a Carla, sua história um pouquinho aí para o nosso convidado saber quem é a Carla Martins. Bom, eu sou vice-presidente do Serac, Serac é o maior hub de contabilidade do Brasil. Eu primeiro formei em marketing, eu não gostava de contabilidade, Léo. Você tá brincando. Nem de direito, nem de nada disso, eu ia para o marketing. Mas a empresa é fundada pelo meu pai, então eu fui para o marketing, mas sempre trabalhei na empresa desde muito nova. E a empresa era pequena. Quando a gente cheguei na adultice, que eu chamo, né? A empresa começou a crescer um pouco. E aí eu me achei na gestão de pessoas. Então eu formei em marketing, mas eu nunca segui. A minha base é o RH, é a gestão de pessoas. Então eu fui RH da empresa por muito tempo. Aí de 20 viraram 50, viraram 80, viraram 100, viraram 300 colaboradores. Nossa, cresceu muito, né? Cresceu muito. E eu sempre fui a que cuidou da parte de gestão de pessoas, cultura, processos nessa área internamente da empresa. E como que uma cultura de um ramo tão chato, né, que é a contabilidade, vamos dizer assim, pode ser forte e atrair talentos e reter. Então, foi um trabalho muito legal que eu, junto com o Johnny, meu irmão, e o meu pai, fizemos ao longo desse processo aí. E aí, com a fusão com a BHub, a gente se tornou o maior ecossistema de contabilidade. E é recente a fusão, né? Sim, tem 15 dias, Nossa, mais ou menos. Muito recente mesmo. Na verdade, a publicada, né? O namoro já fazia tempo, já, o namoro né? tava aí há um tempinho, mas a fusão divulgada faz uns 15 dias. E hoje gosta de contabilidade? Aprendeu a gostar? Então, assim, aí depois eu fiz contábeis, mas eu não exerço, né? Eu exerço a gestão contábil, eu sou empresária contábil, mas é sempre voltada para a parte de pessoas e mais recente na área da educação, quando a gente entrou para a educação primeiro dos contadores e depois para a educação empresarial. Eu comentei com o Johnny que antigamente as pessoas falavam que contabilidade não dá dinheiro em si. A gente vê muitos contadores, escritórios pequenos, pessoas quebrarem, pessoas que não inovam, que não dá dinheiro. Sim. Então vocês conseguiram desmistificar isso, mudar esse mercado, né? Total. A gente tem 2 pontos de virada, assim, para a gente conquistar o que a gente conquistou. Primeiro, a cultura da empresa, ser baseado mesmo em cuidar do time para ele cuidar da empresa. Então, trazer uma cultura forte, uma cultura jovem, uma cultura atrativa para quem está dentro e sonhar o mesmo sonho, todo mundo crescendo junto, remuneração estratégica, enfim. Então, essa primeira ponto ali para a gente começar a crescer, para sair da estagnação. E o segundo ponto, ir pro networking, pode ser o digital ou o presencial, né, o offline. Então, se tornar conhecido fora da nossa bolha e para os empresários. E aí isso nos trouxe uma visibilidade e nos trouxe também muita visão do que outros mercados fazem para a gente aplicar na nossa contabilidade. Porque o contador, por que o contador pensa que não ganha dinheiro? Porque ele não tem um time engajado, só ele vende, ele não tem um time de vendas normalmente. Então ele não tem aquele viés comercial, Ele não tem né? aquele viés comercial. Entendi. E um dos grandes motivos por que a gente entrou na educação para contador é que ele não se posiciona como um parceiro estratégico. Ele se posiciona, ou se posicionava, né, com quem ainda não teve acesso aos nossos conteúdos, mas apenas como um prestador de serviço comum. Te dou a sua guia de imposto, você me paga e ok. Mas ele é um parceiro estratégico, ele tem todas as ferramentas para ajudar o empresário a crescer. Então, se o empresário cresce, ele cresce junto. E aí, sim, começa a ganhar dinheiro com essas ferramentas. Vendas e pessoas é essencial. É sobre pessoas, né? Sempre é sobre pessoas, Sempre né? sobre pessoas. E eu também concordo com você. Eu acho que na parte do contador em si,
E eu tenho uma visão que eles não inovam no serviço. É igual você comentou agora, é muito aquela pessoa parruda, sabe? É muito aquelas pessoas, tem aqueles nome de chata, aquelas pessoas mais enferrujadas. Ah, esse cara sabe saber de conta. E não Uhum. tem aquele cara, aquela estratégia comercial por trás disso. Então acaba não crescendo no escritório de contabilidade, enfim. Eu acho que o trabalho de vocês hoje é fantástico por conta disso. Sim. Né? E além disso, o que mais vocês fizeram para ter essa referência enorme que vocês têm hoje no Brasil em contabilidade? Esse maior ecossistema que vocês criaram. O que mais vocês fizeram de diferente para ser tão relevante assim no mercado hoje? Aí depois que a gente começou a ter grandes players de mercado Uhum. como nossos clientes, como o Thiago Nigro, o Joel J, o Flávio Augusto, grandes marcas também que nos apoiavam, o G4 Educação, Sorridentes, É só óticas, empresa grande, né? grandes, assim, 3.500 clientes recorrentes antes da fusão. Com a fusão, 10.000 clientes recorrentes. Então, Caramba. a gente cresceu muito e tendo grandes marcas. Então, isso já nos tornou a autoridade. Quando você tem clientes com autoridade, essa autoridade também passa para você, né? Uhum. Você pode falar que tem esses clientes. Então, essa é uma dica de qualquer segmento. Se você tem alguém que já é conhecido que é seu cliente, fala. As pessoas precisam saber disso, porque vira referência, né? Depois disso, a gente, com esses ensinamentos, com a parte do marketing digital, a gente entrou no ramo da educação. E aí nós entendemos que os contadores precisavam aprender a se posicionar, a ter um time de vendas, a ter pessoas. E aí lançamos o nosso primeiro evento há um pouco mais de 3 anos, com 28 pessoas, e aprendemos o jogo de ensinar pessoas e gostamos disso também para impactar mais vidas. Esse ano a gente vai fazer evento para quase 5.000 pessoas, então Caramba. hoje a gente faz eventos grandes. Na 5.000 pessoas. é, no se as e aí varia muito, no segmento de contabilidade ou não, pra empresários de forma geral, então a gente vai tendo alguns tipos de eventos, para depois surgirem as mentorias propriamente ditas, para mudar a cabeça e expandir a mente dos empresários de forma geral. Então, tudo isso vai nos tornando referência ao longo dos anos, é um processo, não é do dia para a noite, foram muitos anos primeiro atendendo as referências, depois entrando nos clubes e grupos de networking que eles vão criando e a gente criando esse relacionamento de longo prazo, para depois virarmos mentores, sermos convidados para ser cofundadores da MLS, né. Não, e o bacana é que vocês começaram pequenos também, né? Isso é Sim, legal a gente falar, né? Porque às vezes o pessoal fala, não, eu acho que eles começaram com uma relevância já. Eles começaram muito pequenos, né? sim, O Johnny falou que vocês tiveram um desafio no começo lá da empresa, com o pai de vocês. Então, assim, começaram pequeno, é igual você comentou, foi uma construção a longo prazo, né? E até hoje vocês estão construindo ainda, né? total. E é uma empresa familiar que, os membros são complementares, então isso é muito bom, né. O Johnny é a parte da visão, a parte de ter as ideias e a Uhum. gente vai e eu sempre fui a parte de não travar a ideia, porque isso é ruim, mas de: "Tá bom, vamos organizar essa ideia para fazer ela acontecer". Então e o meu pai, equilibrando os Ele 2. atua hoje também? Ele é mais parte do conselho ali, É, ele é. faz bastante coisa, ele ainda é atuante, mas na parte que ele gosta, né. Então, hoje com CEO, com diretorias, outros sócios também que a gente tem em partnership, tem sócios, enfim, meu pai faz o que ele quer e a gente também já está muito mais ligado para impactar mais vidas por meio da educação também. Para aquele contador hoje que está nos ouvindo, como é que ele Hum, estrutura um time comercial para o negócio dele? Pro cara que é da contabilidade mesmo, é o contador que às vezes o contador é o próprio vendedor da empresa, né? uhum. Então como é que o cara faz hoje para montar um time comercial dentro de uma empresa? Tá, a primeira dica, o primeiro insight, assim, a pessoa não precisa ser contadora e Tá. a pessoa não precisa ter a parte técnica, isso pode ser para um segundo momento. Uhum, O cara precisa ser vendedor, precisa querer ganhar dinheiro, uhum. precisa saber falar, ouvir não e vai não, 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 até chegar no sim. Então, esse é um erro muito comum, não, porque eu preciso e não só de contadores, tá, Léo, eu acho que, advogados também cometem esse erro de quererem contratar pessoas técnicas para vender aquele produto, e o primeiro contato é da pessoa que Uhum. vai bater cabeça. Então, eh, primeiramente
ver o perfil certinho desse vendedor. Segundo, treinamento. E aí, então, você mapear quais são as perguntas-chaves, qual que é a principal dor, enfim, e ensinar esse time. E aí você tem uma fase 2 ali da venda, que é uma pessoa mais técnica que pode entrar e analisar o perfil do cliente, o perfil da tributação, enfim, para que ele se sinta seguro de que não é apenas um vendedor, tem o vendedor mais a parte técnica. Mas o primeiro contato, para multiplicar o tempo do empresário, por que a gente fala que tem que ter o time de venda? Porque precisa multiplicar o tempo do Com certeza, empresário. com É certeza. só ele. É, e assim, quando é uma pessoa só, muitas vezes ele tá por indicação. O contador, quando faz um bom trabalho, ele tá acostumado a receber indicação e para ele tá tranquilo. Ele tá crescendo devagar, ele vai botando o cliente devagar, mas tá tudo bem. E, cara, para ganhar dinheiro tem que viver um pouco no caos, né? Hoje em dia, Vende totalmente, né? você vende e Totalmente. depois organiza a casa. Você vende primeiro, você tem dinheiro e aí você Uhum. organiza a casa. Não é ao contrário. Então, é botar gente para vender e aí você vai organizando como todos os negócios, inclusive a contabilidade. E vocês hoje prospectam por qual meio? É mais indicação? É um trabalho ativo nas redes sociais? Como é que funciona? Todos os meios possíveis e Todas, né? imagináveis. Atira pra todo lado, né? A gente tem um time de aproximadamente 12 comerciais. Eu não 12 comerciais? É, a gente Caramba! é grande. E aí, todas as vertentes, hoje em dia são muitas vertentes ali do Senac, expandindo ainda, a gente quer chegar ao final do ano a ter 30 pessoas no comercial, tanto da parte contábil quanto da parte de educação. Eh, a gente tem indicação proativa, a gente tem gamificação de quem indica mais, a gente tem o marketing mesmo, vem muita coisa, né? Só que aí o marketing a gente foca para o que a gente acha que do marketing vem, porque, por exemplo, contabilidade, você precisa se posicionar na rede social, mas Uhum. dificilmente você vai vender a contabilidade por ali, porque a pessoa vai ter uma indicação, ela vai entender quem são seus clientes, aí beleza, aí você vai fazer uma call, uma reunião, tal, porque é muito de confiança, né? O topo de funil de uma contabilidade é a confiança. Sim. Não é pagar no cartão e vai, porque a gente não é contabilidade digital, né? Contabilidade online, enfim. Então tem a confiança. Eh, mas na rede social você vai se posicionar. Agora, para um ticket mais baixo, um evento e tal, aí sim o marketing faz muita diferença. Então são muitos processos. Ali, por exemplo, muitas vezes a gente leva uma pessoa para um evento, aí ela conhece a gente, aí ela fecha. Então tem um processo ali de todos os tipos de vendas. Eu gosto de falar muito de time comercial de vendas, que pra mim é o coração da empresa, Sim. né? Porque senão não paga as contas, não entra dinheiro, não gira a empresa. E pra manter essa galera motivada, o time comercial motivado, o que vocês fazem de atrativo assim pra essa galera? Eu acho que primeiro, eu acho que você precisa ser muito próximo ao Uhum. seu colaborador, principalmente na área comercial. E quando você é espelho, então, ou seja, você vende, você está motivado, você sonha junto, você é realmente um time, né? Não é fictício, não é na parede, não é. Você tá ali muito próximo, principalmente no comercial, que é uma galera que precisa desse gás, eu acho que faz muita diferença. Isso é uma coisa que a gente trabalha muito da proximidade com eles. Segundo ponto, a gente é muito meritocrático, então a gente tem meritocracias em todos os âmbitos ali da empresa, cada um tem a sua Uhum. meritocracia. Os nossos comerciais, por exemplo, eles têm o que É bom, hein? ele é Ele é bom, ótimo, hein? Meu Deus do ele é céu, como o cara é fodido. bom. Ele é bom demais. Ele é muito bom, ele é muito bom. Ele é bom demais. Então, você que é contador hoje não pode perder esse evento. Eu vou levar até minha esposa no dia também. É, bora Ela é lá, bora. contadora também, eu vou levar ela. Bora que ela vai gostar. Ô, Carla, você hoje crê que qualquer um pode ser empreendedor hoje? Qualquer um? Acho que qualquer um pode, mas precisa, estar disposto a pagar o preço, né. Uhum. Eu acho que quando você está disposta a lutar pelo seu sonho, ter constância, disciplina, resiliência, inteligência emocional, né.
E aí isso trabalhando também, você tem que estar disposto primeiro. Uhum. Aí você consegue ser um empreendedor e depois um empresário. Acho que o empreendedor é aquele que pega uma dor e vai resolver. Aí Sim. o empresário é o que cria uma empresa mesmo que faça funcionar, independente dele estar lá. Então, qualquer um pode ser um empreendedor. Agora, um empreendedor de sucesso vai depender muito da atitude e da ação que você tomar ao longo desse processo, assim. Eu mentoro muitas mulheres também, né? Eu tenho uma comunidade de mulheres que Que é a Comunidade legal. Maravilha. De novembro, já tem quase 70 mulheres também. Olha. Pequenas. Ó, e é interessante que a gente tem o podcast faz quase um ano. A metade que a gente trouxe aqui foi mulher também. É, Cresceu vem bastante, muito. né? Muito legal isso, cara. Legal. E muitas mulheres, principalmente, elas empreendem por necessidade, às vezes porque dependia do marido e aí aconteceu alguma coisa com o casamento, o né, separou, precisou sair de casa, enfim. Muitas também fazem uma transição de carreira, porque estava no mundo corporativo e deu burnout, enfim, teve filho, foi demitida, etc. E aí, quando vai mudar, muda de segmento. E é muito importante que elas procurem entender como que funciona uma empresa. Não adianta, transformar uma bebida em Coca-Cola se você não tiver todo o processo, não só de fazer a Coca-Cola, mas de entregar, de vender, de se posicionar, de estar na internet. Então, é muito no feeling, mas chega uma hora que o feeling não dá mais certo. Então aí você precisa ter estratégias, primeiro para cuidar de você Uhum. mesmo e cuidar da sua família também, porque muitas e muitos cuidam de suas famílias, mas e aí depois conseguir com o tempo, o restante do tempo, gerir uma empresa e impactar mais vidas, e empregar pessoas e ajudar famílias, que é muito legal da parte do empreendedorismo. E legal que eu tava até comentando com o Johnny, e o dinheiro é consequência, né? O dinheiro é consequência. Na verdade, o dinheiro é muito bom. Uhum. A gente precisa também, muitas pessoas, principalmente as que saem de baixo, têm a crença limitante do dinheiro, ou alguém da família que precisa ajudar. E isso, para o empreendedorismo, é muito importante que você tire essas amarras também de mentalidade. E aí o dinheiro vem, e o dinheiro, com quanto mais dinheiro você tiver, mais gente você consegue impactar, transformar. Ou empregando, ou por meio de doação. Então o dinheiro é consequência, mas o dinheiro ele é muito importante nesse processo. Não, totalmente. Tipo, também não vai falar aquela falácia, mas eu faço isso porque eu quero salvar vidas. O dinheiro conta, meu negócio não é ganhar dinheiro, é salvar vidas. Não, o Uhum, dinheiro conta, o dinheiro conta, o dinheiro pesa bastante também. Eu acho que muitas pessoas começam um negócio com medo, eu acho que isso é normal, ter medo, aquele frio na barriga também, porque é um negócio novo. Então muitas pessoas hoje têm aquele potencial de se tornar um grande empresário com boas ideias, mas acaba ficando com medo de não conseguir se manter, se vai dar certo ou se não vai, acaba ficando mesmo no tradicional, no CLT, que é um pouco seguro, que a galera fala que tem aquela longevidade, enfim, né, do uhum. tradicional. Mas eu acho que é isso aí, tem que ter coragem. Eu acho que tem que ter coragem de empreender. Eu acho que se você crê no seu negócio, se o seu negócio é bom, se você vende uma cura pra uma dor em um determinado segmento, eu acho que tem que ir com as caras e coragem e vai pra cima que vai dar certo. Isso. E é o que vocês fizeram também. É. A coragem, agir com o coração, mas eu falo assim, não adianta nada sonhar se você não planejar e executar, né. Sonhar é muito legal, o Walt Disney sempre fala que se você sonha, você pode sonhar, você pode realizar, beleza, mas planeja e vai executar, porque a ação é o que vai fazer a diferença para você conquistar os seus sonhos. Isso aí é engraçado porque quando a gente começou o podcast, né, na minha vida, quando a gente começou, eu conheci o Mário numa empresa, né, a gente começou a conversar. Poxa, cara, a gente podia fazer alguma coisa nossa pra gente ter audiência, pra gente ter engajamento, pra gente começar a fazer alguma coisa, né? Sair um pouco desse tradicional, enfim. Aí ele falou assim, cara, vamos fazer um podcast? Falei, cara, mas como é que funciona isso? Ele falou assim, não, funciona tal, só que a gente pega um segmento que a gente gosta, que a gente domina, a gente começa a conversar e trazer convidados relevantes, né, pra explicar o assunto, enfim. Aí quando eu comentei com as pessoas que convivem comigo, a minha família, não, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo porque podcast não dá certo, vocês hoje não são famosos, não vai conseguir levar ninguém no podcast de vocês, não Uhum. funciona mais, não dá mais engajamento, ninguém tem paciência hoje em dia de escutar um podcast inteiro, enfim. Falei, tá bom, tranquilo. A gente começou.
Começou. Aí hoje, o que que as pessoas me falam? Como é que você conseguiu trazer a Carla Martins no seu podcast? Como é que você conseguiu trazer o Paulo Musi no podcast? Então é isso aí, é trabalhar. Trabalhar. O trabalho devolve, igual a Jojota fala, né? É. E também sempre vai ter as Sempre. pessoas para te. Às vezes é família, às vezes é amigo, É às mais vezes. família, E sabia? os desconhecidos também. Sempre vai ter alguém para te criticar, mas é, aceite as críticas de quem já chegou lá, sabe? Aceite as críticas de quem entende. Fala assim: ó, não, não vai por esse caminho, vai pelo outro. Isso ajuda. Mas crítica de quem não construiu nada, ou até pode ter construído, mas. é, não te dá o devido respeito, você vai ter o respeito quando você tiver o resultado. E eu acho que momentos difíceis, é igual a gente comentou, né? Na área da venda, um não, sempre vai ter nesse meio termo, né? Sempre vai ter aquele momento que você fala assim, poxa, será que isso é pra mim? Será que eu vou conseguir chegar lá? Eu lembro que quando a gente começou o podcast, nosso primeiro convidado foi o Fábio Lousada, da M Banco. Então a gente até deu uma moral pra ele na época que, poxa, ele largou tudo que ele tinha pra fazer lá, e veio aqui lá com a gente. Fabião, um beijo no seu coração, Hum. você é um grande cara, tá crescendo muito também. Só que antes dele, eu convidei uma pessoa que eu gostava muito, ainda gosta ainda, né? Ele é bem famoso nas redes sociais. Só que quando eu convidei ele, eu tomei uma porrada, porque ele falou assim, eu só vou podcast grande. Ele tá começando ainda. Aí eu falei, caramba, cara, então não vou conseguir chamar ninguém, né? Eu tomei aquela porrada, fiquei chateado. Eu comentei com o Mário na época que a gente já tinha inaugurado nosso podcast em Orlando, né? Aí a gente começou aqui no Brasil, a gente montou o estúdio aqui, aí tomei essa porrada. Hum. Aí no dia seguinte foi o Lousada, na outra semana foi o Paulo Musi, falei, então é pra mim sim. Então vai dar É. certo. Então vai dar certo. E essa é a vida de empresário também, né? É. É assim, eu acho que com essa história, eu acho que também é importante quem está nos ouvindo, porque às vezes eh, tem os dois lados Uhum. também. Eu acho que se é do nada, por exemplo, você parece que você conhecia aquela pessoa. Uhum. Então, aí, beleza, você tinha um histórico, mas tem muita gente que também vem do nada e não tem nada, tipo, vamos gera um valor, gera um relacionamento, sabe? Sabe, às vezes a pessoa nem me segue e vem convidar para um negócio X e parece que é a minha obrigação de aceitar. Eu falo, tá bom, eu nem sou grande igual o Muzi, etc, mas eu falo assim, pô, caraca, não faz nenhum Não relacionamento, fez né? nada, tá pedindo Não alguma tenho nenhum coisa, namoro. né? Então, tem que também tomar cuidado para não ser aquela pessoa sem noção, né? De, Aquela pô, pessoa chata, né? Que só vai quer. lá e mostra, fala qual que é o propósito. Às vezes você é pequeno, mas, por exemplo, fala qual que é o propósito, o que que você almeja, por que que você está me chamando por, mesmo eu sendo grande, né, maior, por que que você tá me chamando, sabe? O que que eu vou agregar ao seu projeto, né? Então, eu acho que você pode ir por outros caminhos sem ser a pessoa sem noção, porque a gente vê isso muito na internet Não, vê também. demais. Hoje em dia É. tem muito. Você recebe muitos convites hoje em dia pra podcast, pra essas coisas? Recebo, Aí, ó. olha, Aí, eu tô ó. Viu aí, aqui, ó. viu? Faz a Babi aí. A Babi tá aqui, Ah, gente. Aqui, Babi, ajudou a gente aqui nessa missão aqui Babi. difícil. E como que a gente faz hoje pra ser aquela pessoa interessante e não Hum. interesseiro? Como é que eu crio hoje aquele famoso network estratégico? É o quê? É pagar o preço? Como é que funciona? Eu acho que eu vejo muito isso hoje na vida do empresário. Eu acho que é muito importante hoje criar conexões estratégicas para o nosso negócio crescer, né? Total. Eu acho que você falou você falando, eu pensei em duas coisas. Primeiro, eh, relacionamento, Uhum. uma escuta ativa. Eu acho que quando você está nesses ambientes, muita gente quer falar muito. E você ouvir, escutar e dar as suas opiniões de forma assertiva, eu acho que faz mais diferença do que você querer se mostrar e falar E tudo que tem você muito disso, tem e né? tal. Tem muito disso. E aí isso pode até dar resultado, mas não é muito consistente, sabe? Então você querer servir o tempo todo, quanto mais você serve, mais você recebe. É isso aí. Então você serve, Sabe quem serve, fala serve. muito isso? O Bruno Avelar. Uhum. A gente ama ele. É, É um amigão nosso. ótimo. É, e aí, quanto mais você serve, mais você recebe. E assim, pode demorar. Pode demorar, mas uma hora essa conta chega e é muito, muito legal e muito gostoso de ir aí começar a colher os frutos. Isso é muito. Meu trabalho devolve. É isso aí. Ah, porém, tem sim lugares que você só acessa se você pagar. E você
ter um acesso diferenciado com pessoas que, pô, faturam milhões, bilhões, você precisa o começo, eles são acessos pagos mesmo. E ali você vai fazer o relacionamento, e ali você mas só o fato de você estar ali, ter pago, estar ali, você já quebra uma barreira, que é a barreira do tipo: "Tá bom, você quem você é", entendeu? Então, para médios e grandes empresários que querem crescer, que querem acessos diferenciados, primeiro você paga, depois você faz um relacionamento e aí, quem sabe, você tem o resultado que você almeja. Então, hoje em dia tem muito isso e a gente, eh, lá atrás, nosso primeiro grupo de networking, que a gente nem podia pagar, nem não tínhamos esse dinheiro, foi um tiro no escuro, vamos dizer assim. A gente falou: "Pô, tá bom, mas quantos clientes eu preciso ter para pagar esse investimento?". Aí você entra na estratégia. Tá, eu preciso de X clientes, aí no meu caso, por exemplo, X clientes recorrentes, porque aí 1 ano eu pago e o que a mais deu lucro, beleza, deu, tá bom. E aí vai trabalhar, vai fazer parceria, vai entender qual que é o processo, vai entender, se quem são as referências. Aí se você pega uma referência dentro daquele ambiente, você já fala sobre isso para os demais, e assim você vai criando esse relacionamento. E aí esse primeiro foi o G4 Educação, inclusive, que o Johnny entrou, e na época era caro pra gente, e só que entramos como parceiros, entramos em todas as imersões, eles mesmos são os nossos clientes até hoje. Então, é um passo de fé que você dá para ter o resultado lá na frente. Então, só que eu sempre faço essa reflexão, tá, quantos clientes pagam o seu investimento? O resto é aprendizado e o resto é lucro. Quantos clientes? Tá bom, vai atrás primeiro disso. Então, quem que pode ser? Quem é o seu potencial cliente? Dentro desse ambiente tem o seu potencial cliente? Faz Dentro sentido. desse ambiente tem o seu potencial, Faz sentido. potencializador? Às vezes não é o seu cliente, mas às vezes é o seu potencializador. Pô, esse tipo de empresário pode ser meu investidor, pode me ajudar num M&A, pode tal. Ah, beleza, então você vai fazer essas conexões. Ah, não, eu quero outros clientes, tá bom, então tem que ter o potencial cliente. Hum. Outra coisa que sempre observo também é quem é o dono do clube, né. O dono do clube, eles são inspiração para você? Você quer chegar onde eles chegaram, tal? Porque isso também faz com que você escolha um clube que você se identifique, que é muito importante, vai ser o seu líder, queira ou não queira. Não sei se foi essa história que você contou, Hum. eu vi um corte do Johnny hoje, Hã. hoje, ele comentando que ele pagou na época uma mentoria de R$ 50.000 para ter acesso a uma conexão com uma pessoa. Ele falou assim: "Cara, eu queria muito me conectar com essa pessoa, então eu tive que pagar o preço". Então ele fala que na época eu paguei R$ 50.000 pra fazer essa conexão, e foi eu consegui a conexão e até hoje o cara é meu cliente. Deve ser da G4 Ah, deve Educação. ser, deve Deve ser. ser. E é legal isso, né, porque as pessoas têm que pagar o preço, não adianta. Isso. O Bruno Andrade contou a história pra gente, que ele foi pra uma palestra, aí quando acabou a palestra, tinha uma pessoa querendo se conectar com ele. O cara falou assim: "Meu, é meu sonho da minha vida te conhecer. É o meu sonho da minha vida. Eu tô muito feliz por você estar aqui hoje". Aí ele catou assim e deu um presente pro Bruno, e deu uma caneca da empresa dele pro Bruno. Aí o Bruno contou com a gente: "Cara, esse cara queria muito me conhecer. Era o sonho dele me conhecer. Aí ele vai me dar um presente. Ele dá a caneca com o logo dele pra eu divulgar ele. E não existe. E não existe isso. Não, e assim, pô, não tinha um presente melhor, né. É, É o sonho da tua é vida, da tua vida, caramba! cara. Que Nem isso? que seja uma carta à mão, uma coisa com mais emoção, é uma canequinha, É uma aquela caneca. branca com Não, se fosse uma caneca com o nome dele, ou com a foto da família dele, pelo menos, né? alguma Não, coisa da empresa assim. do cara, pro Bruno divulgar a empresa do cara ainda. Aí ele falou assim, cara, não tem isso. Ele falou assim, se você quer criar hoje uma conexão estratégica, pague o preço. Pague o preço, dá um bom presente. E detalhe, isso é interessante que ele falou. Você tem que dar o presente da pessoa do nível que a pessoa tá, pra Uhum. marcar a pessoa. E é verdade mesmo, né? Não adianta vir com um presentinho, claro, né? Mas ele falou.
presente é do nível que a pessoa tá, não Sim. adianta. Não, você não cria conexão com a pessoa. Ou extremamente personalizado, né, feito com muito carinho e amor, né, à mão, vamos dizer assim, ou um presente do nível que a pessoa tá, eu acho que faz sentido total. Então, para criar conexões estratégicas, também participa da mentoria de vocês, né, naquele Com grupo de network certeza. de vocês, No faz Fire diferença, Club, né. pode me seguir nas redes sociais, que tudo lá, e vocês vão ver como que assim, a gente também acredita que não é porque o trabalho é sério que ele tem que ser chato, a gente gosta da diversão. Então, você sai energizado, sai feliz, sai conectado com muitas pessoas. Por exemplo, Fire Club, o nosso lema é que a experiência muda a frequência. Então, Uhum. nossos encontros são sempre em resorts, porque aí tem as conexões Isso que é legal. não apenas em uma plenária com palestra, tem também a parte de conteúdo, mas tem muitas experiências, a gente cria jogos e games e dinâmicas para todo mundo se conectar, porque a gente acredita que não é só na sala de aula, né, é no recreio, vamos dizer assim. Então, as pessoas elas se conectam muito, fazem muitos negócios assim. Como é pra vocês hoje criar esse grupo de mentoria de vocês, esse network, qual é a Hum. principal dor que vocês viram do empresário hoje para criar esse tipo de mentoria? Esse grupo de network, esse grupo de mentoria de negócios, qual a principal dor, assim, que vocês viam os empresários hoje chegando para vocês? "Poxa, não tá dando certo isso, eu tô sem tempo, eu não tô conseguindo escalar meu negócio direito". O que vocês viram, assim, para criar esse grupo forte aí de mentoria de vocês, de grupo de negócio, né? É sempre sobre vendas, pessoas ou processos. Então, vendas é a criação Uhum, de um time de vendas, como vender, como, treinar esse time. Pessoas também, cultura organizacional, como contratar, como reter, como, fazer com que as pessoas trabalhem e sonhem o mesmo sonho, e os processos de otimização, de melhorar o lucro, de entender gaps diferentes, fazer coisas diferentes. Então, eu acho que as dores, na verdade, elas só mudam de quantidade de pessoas, quantidade de coisas, porque dos pequenos aos grandes sempre permeiam ali nessas 3 áreas, uhum, assim, acho que é isso. E mas a dor mesmo é ter alguém como referência para te ajudar, para falar: "Ó, vai por esse caminho, hã, já passei por isso, faz isso, tal". Analisar um pouco mais a fundo a questão de fora, sabe, ter tipo um conselheiro mesmo do tipo: "Meu, não tô vendo o que que eu tô fazendo de errado, me ajuda". Eu acho que esse é o ponto chave de uma mentoria, de um uhum. mentor que realmente olha para o seu mentorado e quer que ele cresça efetivamente. Teve algum case de sucesso de vocês, assim, de mentorada, que falou assim: "Poxa, depois que eu entrei para o grupo de mentoria de vocês, eu cresci muito, faturei o dobro, o triplo", tem bastante disso? Eu tenho, 400% em Caramba, e é um. gostoso ouvir isso, É né? gostoso. Tem muita gente com criação de time de vendas, tem muita gente aplicando, ferramentas de cultura. A gente tem até um Oscar, né, no ano passado foi no Palácio Tangará, todo mundo de gala, tudo, Tapete tapete vermelho, ó que vermelho. legal. E aí todo mundo que faz as mentorias, né, porque tem gente que É, dá uma fugida é, também, né, fala que quer crescer, mas não não cresce, quer né, não quer pagar crescer. o preço, Não quer né? pagar o preço. E aí quem fez as mentorias, a gente metrificou, a gente teve as categorias e foram premiados com tapete Nossa, que vermelho, legal. Para o cara que foi premiado, então, deve ser cobertura uma da experiência incrível, né? cobertura da imprensa e tudo mais. Então, nós temos tivemos sociedades sendo criadas. Olha, Preciso pegar mais cases, assim, pegar os números efetivo, mas teve gente que, por exemplo, que acabou de entrar, a gente está em abril. De abril já fez mais clientes do que fez no ano inteiro passado. Então, só com as técnicas que a gente vai colocando em prática. Mas obviamente que o mérito é todo deles de com executar, certeza, né. com certeza. Mas acho que o ambiente muda muito a nossa cabeça e a nossa atitude, com certeza. Você comentou agora, né, o ambiente muda a frequência, né? Sim. Isso totalmente. Eu vejo por nós assim mesmo, e até hoje, então, a gente vê que o ambiente que a gente hoje está muda totalmente a frequência. A gente vira outra pessoa, a gente quer ser. E é interessante isso, porque quando você está na roda de network, uma roda de pessoas, que as pessoas são melhores que você tem que se esforçar muito mais para equivalar esse nível dessas pessoas. Então, isso é Uhum. muito legal. Então, eu falo sempre para as pessoas que quer crescer, sai do ambiente que você está hoje.
Porque se você é o mais esperto do seu ambiente, tem algo errado, tem que mudar. Exato. Não Tem que mudar. existe zona de crescimento na zona de conforto. Não existe. Eu adoro ir para grupos de networking que eu me sinto um peixe fora d'água, porque Sério? eu adoro, assim, eu acho que a gente se desafia muito mais. Porque queira ou não queira, por mais mirabolante que seja ser mentora de 300 mentorados, ter uma empresa de 300 colaboradores, né? Ainda assim é o nosso ambiente de controle. Você, como líder, você controla ali. Quando você está num outro grupo, né? Que eu faço parte do Clex, por exemplo, que é do Flávio Joel do Caio, muita gente não te Pô, o Clex é conhece. outro nível, hein? Aí É, é bacana também, né? então todo mentor precisa de mentores também. Então a gente usa eles muito como referência. E aí tem gente que não conheço, tem que entrar naquele grupinho que você não conhece ninguém, sabe? Só isso já muda muito a nossa percepção com a gente mesmo. E aí é legal, por exemplo, no próximo encontro você já é mais conhecido, você já conhece mais gente, aí É você vai legal vendo isso. essa evolução, eu gosto muito, assim. Apesar de sair desafiada, só que isso é muito bom pra gente crescer. É interessante isso, dá para as pessoas fazer esse tipo de exercício, né? Todo mês, eu com a minha esposa, a gente sai para um lugar pra gente jantar, todo mês. Isso é obrigação do casa nossa hoje, a gente sai uma vez por mês pra jantar. Certo. Porque hoje em dia a correria do dia a dia não dá pra fazer toda semana, é difícil. Uma vez por mês, Hum? naquela data, tem que sair pra jantar. Aí eu falei pra ela: "Vamos fazer uma coisa diferente? Vamos sair pra jantar num lugar top, todo mês, um lugar chique mesmo, vamos gastar dinheiro". Ela: "Tá Certo. bom, vamos". Legal. Aí a gente foi. A gente começou a ver a frequência do ambiente, começou a ver as pessoas, diferenciado. Aí teve um dia que a gente foi num restaurante ali nos Jardins. A gente chegou lá, né, de carro, enfim. Aí eu encontrei uma pessoa que eu tinha feito podcast com ela, um empresário, né. Hum. Aí me conheceu, ele me viu lá na minha tava jantando, aí veio na minha mesa lá e foi falar comigo: "Oi, ela, tudo bem? Tá, lembra de mim?" Eu falei: "Claro que eu lembro". Aí me deu um abraço e falou assim: "Cara, eu quero que você tá vocês 2 só?" Eu falei: "Sim". Aí ele falou assim: "Eu posso me juntar a vocês?" Eu falei: "Com certeza". Aí veio ele, veio a esposa e veio os 3 filhos dele também, né. Hum. Começou a conversar, então a gente fez mais network ainda, e começou a conversar, conversar, conversar. Aí no outro dia, ele ia dar uma festa de casamento dele, acho que é 20 anos, né, 22 anos, e dar uma festa, convidou a gente. Hum. Aí a No gente dia fez no seguinte? dia seguinte. Aí chegou lá, a gente fez mais network ainda, aí eu conheci um empresário, eu fiz podcast com ele, e foi indo, foi indo. Hoje a gente virou muito amigo. Então só porque eu mudei o ambiente, eu mudei a frequência, então várias portas se abriram pra mim. Então, ó que legal. Total, total. E isso, nossa, a gente faz isso há muito tempo, assim, e um exemplo que a gente sempre dá é academia. Academia é demais. A academia e, assim, empresários, muitas vezes no prédio hoje em dia tem. Tem. Só que por que não ir numa academia boa a 5, 10 minutos da sua casa? Porque você pode ter conexões ali. Por que não, né? De vez em quando ir Pode lá. fechar negócio, realmente, né. Total, nossa, a gente faz muito negócio na academia. Aí você Sério? faz assim, ó, vamos lá. Mas Não, na tô ca qual que brincando, na não é. academia, qual que é a estratégia? Do nada você estava treinando com a pessoa te vê, como é que funciona a academia? Normalmente é só pelo simples fato de você ser educado, gentil, bem-humorado, falar bom dia para o pessoal, porque aí outra coisa também, tratar bem colaboradores de qualquer lugar, porque eles falam, eles indicam. Hum. Eh, o colaborador fala pro, por exemplo, você vai num restaurante sempre, Uhum. você trata pelo nome, o garçom e tudo mais. Esse garçom vai falar pro dono do restaurante: "Ô, o fulano que vem aqui sempre, tal". Na academia é a mesma coisa, você chama o pessoal pelo nome, os manobristas que sabem tudo, você vai indo, sabe, vai indo. Então qualquer lugar dá pra fazer negócio, Qualquer né. lugar, na verdade, assim, a vendas ela é constante, você tá virado no vendas o tempo inteiro, né. O Johnny faz isso Pô, o Johnny contou a história e falou que o cara brilhantemente. bateu no carro dele e fez negócio. Isso, o Johnny faz isso brilhantemente, ele é o nosso melhor vendedor sem sombra de dúvidas. Eu ainda sou um pouco mais contida, mas ainda faço bastante relacionamento. E aí as pessoas falam, Falam. Léo, então o que que aquela menina faz? O que ela Ah, tá, entendi. faz? Nossa, veio maquiada, sabe aqueles negócios? Nossa, veio maquiada, o que que ela faz? Aí você fala, pô, não, ela
palestra, estava num evento, não sei o quê. Ah, deixa eu ver o Instagram. Pronto. Você já faz. Aí, com um revezamento de coisas, você faz numa academia, numa esteira ali, fala, eu te sigo, sabe? Então, você vai se conectando, fazendo um relacionamento. Você não precisa ir atrás. Oi, tudo bem? Como é que tá a sua contabilidade? Mas você pode, sim, só por quem você é e por tudo que você representa num ambiente, se conectar. Outra coisa também, o nosso time é muito conhecido por ser muito educado no prédio. Assim, pô, por que que todo mundo é tão feliz naquela empresa? Tem alguma coisa Tem alguma diferente, coisa né? de diferente, a gente já ouviu muito. A gente já fechou um dos nossos maiores clientes, porque a corretora de um prédio falou para um cliente que estava vendo um dos andares, falou: ah, não, aqui é o Serac, tudo. Mas você quer olhar como que fica? Porque eles são super abertos. Aí o cara quis saber quem era o Serac e fechou com o Serac, entendeu? Só pelo jeito que a corretora falou da gente. Então, isso é intangível, e é construído com muitos anos assim, mas ao mesmo tempo reverte muito. Eu não sei nem por que que a gente começou a falar desse É assunto. engraçado, né? E isso é verdade. Eu já fiz negócio, né? Nós somos especialistas em investimento. Eu já fiz negócio dentro do estádio de futebol. Eu sou palmeirense, dá que engraçado. A Ah, gente. Babi, ó, a Babi. Sou palmeirense, é o quê? Corintiana. Ixi. A Babi é Eu. musa do Ah, é? Palmeiras. Eu conheci uma pessoa, né, que tinha um camarote no Allianz Parque. Hã. Aí me convidou, eu fui pro camarote dele, né? Aí nisso, eu vi um cara assim, meio de fundo, falando um pouco com um amigo dele. Aí o cara chegou assim e falou assim: escuta, por que você tá tão chateado assim, cara? O cara não quer ser meu assessor de investimento aqui, cara. O cara sabe explicar o que é isso, o que é isso. Aí eu cheguei perto dele assim e falei assim: senhor, tudo bem? Me apresentei. Qual que é a sua dúvida? E não, minha dúvida é isso, isso, isso. Eu falei, ah, então é isso, 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 isso. Aí, como é que é seu nome, cara? Eu falei, qual é que é a sua empresa? Eu falei, o nome da minha empresa. Aí deu o cartãozinho dele, ó, me liga amanhã. Fechei negócio com o cara, no estádio de É, futebol. O é Palmeiras isso. ganhou, fechei negócio, fui pra Ó, casa feliz da vida. fico feliz por você, porque já deve ter feito um tempinho. Mas é legal isso, né? Igual a gente Ah, fala, qualquer lugar dá pra fazer qualquer negócio, qualquer lugar, lugar. qualquer lugar. É só tá muito online, vamos dizer assim. Isso os homens, eles fazem melhor do que as mulheres. As mulheres acham que estão incomodando. As mulheres, elas fazem muita amizade, Uhum. mas na hora de negócios, é a chavinha das mulheres que precisa ir mudando aos poucos, Não, e tá assim. mudando bastante Tá já, né? Tá mudando, tá mudando mudando. bastante. Mas de uma forma geral, principalmente as pequenas e médias, elas ainda precisam dar um up aí nessa parte de vendas. Mudando bastante. Hoje em dia, a gente já entrevistou bastante mulheres também do mercado financeiro, que Uhum. antigamente era raro. Hoje em dia tem muita mulher no mercado É, financeiro. Muita, muita mesmo. era um ambiente bem Bem masculino e masculino. já tá mudando Muito, também, muito, muito. Então né. isso é legal, né? Isso é legal, É. isso é muito bacana mesmo. Acho que as mulheres têm muito para agregar ainda. As mulheres, a gente vê cada vez mais sendo gerentes, CEOs, vice-presidente de empresa, Uhum. empresárias. Então isso é bacana e tem espaço para todo mundo, né? Tem Total. espaço para E todo a gente é mundo. maravilhosa. Maravilhosas, isso é verdade. Agora, fora aqui da empresária, da mentora, eu queria saber quem é a Carla Martins, o que que ela gosta de fazer, quais são seus hobbies, quem é você lá Na fora dos parte bastidores? pessoal, É, fora dos bastidores, quem é tá a bom. Carla? O que você gosta de fazer? Eu sou mãe da Moa e do Lui. Ah, Ah, somos de dois? Ah, sim. não é pet não, né? Não. Ah, porque hoje em dia, eu recebi semana passada uma menina, ela falou assim, eu sou mãe, eu falei assim, ah, você é mãe de pet? Eu sou mãe de pet. Não, a Moa tem 13 anos, tá do meu tamanho, não é muito. 13 anos? Sim. Ah, você tá brincando. E o Lui tem Olha 10. que legal. É. E eu sou noiva do Lucas. Então, porque eles são de relacionamento anterior e Uhum. noiva do Lucas caso ano que vem, agora. Olha, que É. legal. Tu tá apaixonada, então. Sim. E aí, além disso, meus hobbies, eu amo viajar. Tanto que, por exemplo, o meu Instagram antes, não era meu nome, era CM de Carla Martins Viagens, porque meu Instagram eu trazia minhas viagens. Eu amo viajar, acho que isso veio do meu pai também, que gosta muito de viajar, e é o meu hobby preferido. E aí hoje em dia, aí na pandemia, quando paramos de viajar, eu mudei meu Instagram e comecei a parte mais do empreendedorismo.
Mas eu trago muita dicas de viagem também ainda no meu Sério? Instagram, Que legal. porque tem um público ainda que, Uhum. que me segue de lá, né? Eu abri meu Instagram e tinha Instagram antes que o Johnny, assim, porque eu trazia muito as dicas de viagem. Aí o Johnny, Eu vou querer depois uma a gente dica sua, decolou. então. Ah, Pra maio. Eu vou pra 2 lugares. ah, Eu vou agora pra Argentina e pra Nova York. tá Buenos Aires e bom. Nova York. Qual a dica que você me daria assim? Pra ficar, pra Ah, comer? Como é que funciona esses países? Já foi? já, Argentina, Buenos Aires, você vai ou Buenos você vai? Aires, Buenos Aires. Buenos Aires, eu fui recentemente num. Putz, eu preciso pegar o nome, que é um negócio que faz a carne. Você come carne? Oxi. Não sei, né? Oh, Vai. meu Deus do céu. Que faz a carne assim na nossa Não é frente, aquele, todo. Dom Julio? O Dom Julio, ele é famosérrimo, né? É, Tem que reservar. tem que reservar. Tem que Essa reservar, eu já porque acho que sei. é 6 meses 6 antes. meses. Você foi? O Dom Julio eu nunca Não. fui. Eu fui pra Buenos Aires 2 Dançou vezes. tango? Fui no Ah, tango. eu vou no Ah, é tango. legal o É, tango, é. é legal o tango. Acho que é bem característico. Mas foi muito bom, um Ó, lugarzinho primeira bem viagem internacional, pequeno. hein? Mentira! Sério. Não, e o Primeira Orlando? viagem. Vai ser. Não, Orlando eu não fui ainda. Ah, Não fui é o seu ainda. sócio que faz Só o ele mora Orlando? lá. É, ele toca lá. Ah, Pô, eu não fui ainda. A gente inaugurou o estúdio caraca! lá. Eu fiquei de ir. Na verdade, aí eu tirei a minha. O visto? O visto em novembro. Aí É. eu ia aí. A gente não consegui a agenda, não deu certo. Agora eu tô marcando de ir pro final do ano. Deste Ai, ano que aqui. Já vamos fazer legal. a temporada de podcast lá também. Demais. Buenos Aires, eu gosto disso, gosto do parque que tem aquela flor de metal, acho bem bonita a flor de Uhum. metal. Eu fiz um bate-volta no Uruguai também, que foi bem gostoso, de ferry. Montevidéu? Não é Montevidéu, é outra cidade, porque acho que Montevidéu Uhum. não dá pra fazer bate-volta, acho que é mais longe. Tá, Nova York eu ficaria perto ali da Times Ali é meu Square. sonho, da minha vida. Eu vou realizar isso na minha vida de ir. Ali Aí, assim, eu acho que primeira vez tem que fazer as coisas tradicionais. Times Square, Central Park, Museu de História Lobo de Natural, Wall Street. Touro, os vários arranha-céus para ver de cima, o Memorial do 11 de Setembro é É legal, é legal, né? pesado, mas é legal. A Estátua da Liberdade, fazer um helicóptero, acho que Na Broadway. ir na Broadway. Então, eu acho que primeira vez tem que fazer o tradicional. Não sei quantos dias você vai ficar, 10 mas dias. tem Dá pra bastante. curtir 10 Dá, dias, né? dá. Ah, dá. Curtir. Dá pra fazer bastante coisa ali que a gente foi eu fui ano passado pra Nova York. E Buenos Aires eu fui no encontro da MLS ano passado também, mas foi bem curtinho assim. A gente jantou no Hotel Faena, tal, em Buenos Aires, que tem um restaurante também que é famoso lá. Uhum. Então tem muita coisa. Depois eu te passo as dicas Passa, passa. E atualizadas. a gente fala muito de investimento, mas viagem é investimento também, né? Experiência, Ah, eu né? gasto todo o meu dinheiro em É viagem. isso aí. Não, invisto um pouquinho, né, pra deixar pras É crianças. isso aí. E você investe o quê? O que você gosta de investir? Eu gosto de pedir pra minha assessora e É, ela coloca onde ela quiser. mas você acompanha também, né? Eu acompanho, Aham. falo pra elas as metas, o que eu gosto da minha assessora, tava falando com ela agora há pouco, inclusive. Mas eu não entendo muito, assim, isso no mercado financeiro. Sim, sim, sim. Aí a gente tem imóveis que eu invisto em Orlando, a gente tem alguns parceiros que Ó, constroem que legal, lá. que legal. Essa parte de construção na Flórida também é bem legal e como tem parceiros lá, acho que a gente faz bastante, eu e minha família. E alguns pequenos imóveis, assim, essa é a parte de investimento que eu tenho. Eu costumo dizer que vocês são investidores arrojados, porque vocês são empresários no Brasil. É, Então vocês são arrojados, né? Porque a gente sabe que hoje ser empresário no Brasil não é fácil, né? exato. Mas como investir, assim, a gente já deu uma quebrada de cabeça mesmo no em alguns investimentos desses que prometem muita coisa e tal. Ah, Não isso aí não façam isso. funciona. Não façam Não isso. façam isso porque não É, funciona. tanto que a gente agora fala, ou invisto no meu negócio mesmo, que Com eu tenho certeza. controle, ou no financeiro ou imóvel. Eu É acho isso que aí. é isso, porque você
pelo menos por enquanto, a gente não tá investindo em nada, sabe, uma franquia, Uhum, alguma coisa uhum. assim, nada que a gente não vai controlar. Não, né, pelo menos eu e minha família, a gente tá É com mais pé esse. no chão nesse É, sentido, né? é. Aí talvez depois, mas eu acho que hoje em dia é focar investimento no Serac e braços de Serac, financeiro e imóvel que não tem tanto erro, ainda pode ter uns erros Sim, sim, aí por sim. aí, né? Mas eu acho que é Nada livre de isso. risco, né? Mas dá pra minimizá-los, né? Exato, é. Bom, você que tem que me dizer. Mas a parte do investimento. Nossa, eu aqui no Investe Dicas, falando assim, bota a mão na. Ah, você ter um assessor bom já Com ajuda, não certeza, com ajuda? certeza. Então, acha um assessor bom, que entende a sua dor. Uma dor que eu tinha muito é quando trocava de assessor. É, todo É, mundo fala isso. nossa, eu tive muita dor, assim. Aí toda vez eu falar do que eu queria, não sei o quê, barará. Aí eu achei ela falou: "Ah, se eu saio, eu levo", enfim, mais ou menos isso. Uhum. Então, tá bom, então vamos seguir. Aí tô com ela Vamos aí. criar aqui uma conexão legal com a sua assessora, vambora. Qualquer coisa aí, pode Isso, contar com a gente também, Investe Dicas. A gente posta bastante conteúdos gratuitos na internet, no nosso Instagram. A gente já fez podcast com grandes investidores, Thiago Reis, diversos investidores aqui de XP Investimento. Então, legal. conte com a gente aqui que a gente pode ajudar vocês, Eu tá? vou assistir mais É isso aí, coisas, é isso pra pelo aí. menos eu saber o que tá acontecendo É, isso ali. aí. Já tô corretor de imóveis, de luxo na Flórida, aqui no Brasil, então a gente tem bastante nicho Aham. aí de investimento que a gente fez podcast. Não quer aprender um pouquinho, só assistir alguns episódios lá, acabou. Eu posso até te indicar alguns também, vai ficar Ai, fera nos show. investimentos aí. Pode deixar. Pra encerrar, uma pergunta que eu fiquei na dúvida pra te fazer, acho muito Hum. legal a gente falar isso, tá? Na sua trajetória hoje como empresária, teve algum momento, desafio que você falou assim, poxa, eu acho que eu vou desistir disso aqui, não é pra mim, aconteceu isso, e você conseguiu superar? Teve algum desafio no seu começo, ou na sua trajetória mesmo, que você conseguiu superar? Eh, no meu começo, como adulta, vamos dizer assim, foi a escolha entre ficar na empresa da família e Uhum, prosperar junto com uhum, eles, uhum, conseguir a área do marketing, uhum. enfim, né. Foi indo, eu acho que não teve uma virada de chave assim: "Não, agora eu não vou mais fazer", mas teve um processo ali de desconstrução, porque eu falava para meu pai que eu não gostava de rotina. E aí, para mim, contabilidade e direito era muito rotina. Só que aí eu vi que um RH de uma empresa tem nada de Tem nada rotina, de cada hora é rotina, um é. problema. Então eu acho que eu me encontrei. Então eu acho que foi um encontro ali de sucessão ali legal. Inclusive é uma coisa, assim, a gente mentora muita gente que está fazendo a sucessão da sua empresa, né? E você encontrar no seu filho ou no seu sucessor algo que ele goste realmente para ele prosperar dentro da área, eu acho que é o mais viável. Ou seja, por exemplo, se a empresa fosse um pouquinho maior e já tivesse esse viés de marketing, Uhum, provavelmente eu poderia assumir esse viés de marketing sem sair da empresa. Então, você ter uma escuta ativa, olhar para o seu filho, vamos dizer assim, e ver o que ele realmente gosta e tentar encaixar, faz um sentido legal, além de ouvir as ideias do jovem e deixar o jovem criar. Eh, como um desafio muito grande, teve uma vez que a gente mudou um sistema, que era um sistema bem antigo na contabilidade, mudou para um outro, uhum. e, nunca mais eu mudo de sistema sem contratar uma pessoa 100% focada naquele sistema, né. Porque a gente delegou, e aí na confiança para pessoas chaves, essas pessoas chaves elas não faziam só aquilo, então eu não sei se por desconhecimento ou por falta de tempo, elas elas asseguraram que estava tudo certo, e aí fizemos uma virada de chave do sistema, e contabilidade tem que ter o histórico, tudo, Uhum, aí uhum. cagou tudo e foi uns meses difíceis, Mas assim. conseguiu, deu certo, né? Foi, mas nesse eu falei assim: "Caraca, vamos perder cliente", sabe, assim. Então, foi um bom aprendizado que se você vai mudar de sistema, faz o plano, só que para mim tava o plano A, o B, o C, Uhum. todos eles falharam, e aí foi um grande desafio, assim, mas sabe o que é? Tem uma moral da história.
recentemente eu fiz um vídeo de Mulher Maravilha, enfim, a gente nem entrou nesse mérito, e eu pedi para as minhas líderes, que eu tenho muitas líderes mulheres, falarem um momento que elas tiveram comigo que inspire, que tenha esse de liderança, inspire a liderança delas. E muitas falaram desse momento em que a gente passou Sério? de problema, de que Nossa, foi que muito legal. desafiador, e que eu sentei lá e ajudei todo mundo, né, com todos nós, a resolver esse problema. Então, queira ou não queira, algo fica de bom. Então, ficou muito a parte de liderança inspiradora, de estar junto, etc. Pô, beleza, vou sentar aqui, vou resolver com vocês, porque é muito grave e a gente precisa de todos os braços possíveis. E aí resolvemos ali uns 3 meses por aí, já estava resolvido. Mas isso ficou na mente delas, sei lá, 2 anos depois. Então, eh, ainda que sejam momentos desafiadores, você consegue reverter isso para o sucesso. Não, demais. Foi incrível aqui. Parabéns por essa Obrigada. trajetória incrível. Você é muito simpática, eu gostei muito de você. Conte Obrigada. sempre conosco. Eu desejo o melhor para vocês aí, todo o sucesso do mundo. Deus abençoe vocês aí mais e mais e mais Amém. ainda. Cada vez vocês mais ainda no topo, se Deus quiser. E para encerrar, eu queria que deixasse uma mensagem naquela câmera para a galera hoje que quer prosperar, que quer ser hoje um empresário de sucesso e quer aí alcançar grandes resultados neste ano 2025 ainda. Obrigada, eu quero agradecer o convite. Até a próxima, estamos Se Deus juntos, hein? quiser. E para você que nos ouviu, nos assistiu até aqui, eu gosto de falar para você cuidar do seu time, para eles cuidarem da sua empresa. Então, cuide das pessoas, impacte vidas. Liderar pessoas é um privilégio para você dar oportunidade para você fazer outras pessoas crescerem, impactar mais pessoas. E quanto mais pessoas impactadas, maior o seu legado. Muito obrigada. Obrigado a você. Pessoal, segue essa fera aqui lá no Instagram dela. Vou deixar aqui embaixo aqui seu arroba certinho. E é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Pô,